Fala pessoal, Prof. Aimoré de Matemática aqui. Vamos começar uma série de vídeos do projeto de nivelamento do Campus 3, São Cristóvão 3, do Colégio Pedro II, que tem o objetivo de dar um suporte para os alunos especificamente da primeira série, mas serve para todos, né? Um suporte dos conteúdos de ensino fundamental que vão passando, vai caindo no esquecimento e que de vez em quando são úteis no desenvolvimento dos conceitos de ensino médio, beleza? Então vamos lá. A aula de hoje vai ser em cima de divisores, MMC e MDC. Então vamos que vamos. Para começar aqui, primeira pergunta: quantos números primos há entre 80 e 90? E aí o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é o conceito de números primos. O que são os números primos? Números positivos que possuem apenas dois divisores, o número 1, que é universal, e ele próprio. Aqui eu quero destacar, eu falo positivos, porque o conceito de números primos, ele tem já milhares de anos, tá? Ele vem desde a época lá antiga, e o conceito de números negativos, ele é mais recente, são só algumas centenas de anos, né? Então, o conceito original de números primos só tratava de números positivos, números naturais. Então, eu mantenho aqui, eu só vou focar nos divisores, dois divisores positivos, o número 1 e ele próprio. Quando você abre para trabalhar com números negativos, aí você fica o número 1 e o menos 1, ele próprio e o seu simétrico. Aí você passa a ter 4 divisores, mas eu gosto do conceito de 2 divisores apenas, focando no positivo. Agora, de 80 a 90, né, os números primos que nós temos são esses, tá? 2, 3, 5, 7, 11, no caso até 100, né? Os primeiros, né? Dentro dos até o 100. E no caso entre 80 e 90 está aqui o 83 e o 89, beleza? A resposta para esse exercício aqui é o 83 e o 89. Agora, o que eu quero destacar? Você precisa memorizar os números primos? Você precisa memorizar? Olha, eu sempre digo que é bom você memorizar, de repente, até o número 17, tá? Do 2 até o 17 você tem que memorizar. O 2 é o único par, os demais naturalmente vão ser ímpares, tá? É importante porque geralmente são os que nós mais utilizamos. Quando começa aqui o 13, o 17, 19, já são um pouco mais raros, né? Mas quando você conhece que o 17 é primo, inclusive o 17 ao quadrado, que dá 289, questão dos quadrados perfeitos, né? Por exemplo, você tem o 17 ao quadrado, dá 289. O 289 é um quadrado perfeito. Daqui a pouco eu vou falar de novo sobre isso. E quando aparece o 289 e você não lembra que ele é o 17 ao quadrado, né? Você chora, demora muito para você chegar lá na fatoração. Isso tudo nós vamos abordar já já. Agora, o que eu quero comentar aqui, antes de seguir? Você não precisa decorar os números primos, mas é importante você saber identificar os números primos. Eu tenho aqui até o 97, que é o último número primo menor do que 100. Agora, se eu pegar um número, por exemplo, assim, um 101, será que o número 101 é primo? Né? 101 é primo? O que acontece? Como você vai descobrir? Você não tem memorizado, você vai testar. O número primo, ele é divisível por 1 e ele próprio. Então você vai ver se o 101 é divisível pelos números primos anteriores, mas não todos. Uma estratégia é a seguinte: você tenta pensar no quadrado perfeito mais próximo do 101, que no caso é o 100. Então, o raiz de 100 é 10. Você vai tentar testar os números primos até o 10. Passou do 10, não encontrou ninguém, esse número é primo, beleza? Então, no caso aqui, ó, você tem 2, 3, 5, 7, o 11 já passou, não testo mais o 11, eu testo até o 7. Então, você vai, 101 é por 2? Não é. Para ser divisível por 2 tem que ser número par. 101 dá por 3? Não dá. Se você tentar fazer a divisão, vai deixar resto, tá? Eu lembro do critério de divisibilidade. Perfeito. Somou os algarismos, deu um múltiplo de 3, é divisível por 3. Não lembrou? Divide rapidinho. 10 por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9. Para 10 sobra 1.
11 por 3 não vai dar, né? Vai dar 3 de novo, 9, sobram 2, não é divisível por 3. Por 5, não dá, tem que terminar em 0,5. E por 7, 101 por 7. 10 por 7 dá 1, sobra 3. 31 por 7 vai dar 4. 28 para 31 sobram 3, não dá. Então, não deu, acabou. O 101 é primo sim, tranquilo? É assim que nós fazemos. Número 2, o que são primos entre si? Quando dois ou mais números positivos, tá? Estou focando nos positivos. Quando dois ou mais números possuem apenas o 1 como divisor comum, ou seja, o MDC entre esses números é 1. Os números primos entre si podem ser chamados também de coprimos. Coprimos não precisam ser números primos. Então, para você ter números primos entre si, o MDC entre eles tem que ser 1. Eles juntos, esses dois números, ou 3 ou mais, só vão ser divisíveis por 1 ao mesmo tempo, todos eles, beleza? Também são chamados de coprimos. Números primos entre si não necessariamente são primos, beleza? E agora a número 3. Quais são os divisores positivos do número 90? Para você descobrir os divisores do número 90, todos os divisores, nós vamos fazer a fatoração. O que acontece? Sempre no contexto de multiplicação, tranquilo? Existem dois tipos de números, duas categorias de números. Os números primos, essa palavra primo vem de primeiros, né? Eles só são divisíveis por 1 e por ele próprio. O 1 é universal, todo mundo é divisível por 1. Então, eles só são divisíveis por ele próprio. E os números compostos, que eles são divisíveis por outros números, né? Por números primos e por composições de números primos com outros números compostos. Então, você pensa os números como se fossem pecinhas de Lego, vamos dizer assim. Então, os números primos são as peças de Lego elementais, tá? Elementares, as primeiras, as iniciais, é dali que começa. E você vai encaixando as peças e você vai gerando todos os outros números, sempre pensando em multiplicação. Então, o processo para encontrar os divisores, eu vou fazer a fatoração. Fatoração, o processo de fatorar, é o processo de descobrir fatores, né? Os elementos que compõem esse número. E o ideal sempre é fazer com os fatores primos. Então, eu vou pegar aqui o 90 e eu vou ver quais números primos vão dividir o 90. Inicialmente, o 90 é par, dá para dividir por 2. Então, eu começo a divisão por 2 e vou dividindo por 2 até não poder mais. Tá? É muito importante que você siga a regra. Você percebe que o 90 dá para dividir por 5. Então, você não começa a dividir por 5, você começa a dividir por 2. Você percebe que o 90 dá para dividir por 9. O 9, se você olhar aqui, ó, ele não é número primo, então você não vai usar o 9. Mesmo que o 90 seja divisível por 9, você não usa o 9. Você vai usar apenas números primos. Então, vamos embora. 90 por 2 dá 45. 45 é ímpar, não vai dar mais por 2. Vou para o próximo, no caso é o número 3. Então, 45 por 3, que vai dar 15. Continuo por 3, 15 dá por 3 ainda. 15 por 3 vai dar 5. E aí aqui, ó, você pode ver o critério de divisibilidade. 45 dá por 3. Ó, 4 mais 5, 9. 9 é divisível por 3. O 15 é divisível por 3. Olha o critério, somos algarismos. 1 mais 5, 6. 6 é divisível por 3. Sempre que for divisível por 3, você consegue enxergar isso somando os algarismos do número e verificando se é um múltiplo de 3. E o 5, agora é só o 5 mesmo, né? E aí pronto, fiz a fatoração. As pecinhas Lego que compõem o 90 é o número 2, o número 3, e eu tenho duas pecinhas, né? E o número 5. Nós podemos, não é o caso desse exercício, mas nós podemos escrever o 90 na forma fatorada, que é o 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Isso vai ser útil no futuro, porém, nesse momento não vai ser útil. O que eu vou fazer agora? Quero descobrir os divisores, todos eles. Fiz a fatoração, o que eu vou fazer agora? Eu venho aqui, coloco uma barra auxiliar, tá? Mais uma barra aqui, e eu começo pelo número 1, porque o número 1 é um divisor universal, todo mundo é divisível por 1. Agora, como eu vou encontrar os demais? Cada fator desse, tá? Eu vou multiplicar
cada fator que está aqui na coluna da esquerda, 2, 3, 3, 5, eu vou multiplicar pelos números que vão estar na coluna da direita. O número 1 e todos que vão aparecendo. Então eu tenho aqui, 2 vezes 1 dá 2. Para organizar, eu coloco aqui na mesma linha. Estou multiplicando por 2, eu escrevo esses resultados na altura do 2. Multipliquei todo mundo que está acima, né? Que é 2 vezes 1, 2. Acabou. Agora o número 3, né? Se você perceber do lado direito, ele tem já números acima dele. E aí eu vou multiplicar por todos esses números acima. Então vai que vai. 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. Pronto. Foram todos. Acabou, acabou. Agora, de novo aqui, mais um número 3, eu vou multiplicar por todos os números acima. Agora aqui, vai do seu gosto. Eu começo a fazer a divisão, a multiplicação, o que acontece? 3 vezes 1 vai dar 3. Eu já tenho o número 3 aqui, né? Ou você escreve, vai ficar repetindo, ou você não escreve, você pula. Que aí você fica com uma coisa mais dinâmica, mais resumida. Eu gosto de escrever, porque eu tenho um risco menor de esquecer algum número, né? Então eu vou pegar aqui, 3 vezes 1, 3. Como já tem um 3 aqui, eu vou dar um cortezinho nele. 3 vezes 2, 6. Também já tem, então eu vou dar um cortezinho nele para não contar repetido. Pronto, agora eu venho aqui em cima. 3 vezes 3, 9. E 3 vezes 6, 18. Pronto, multipliquei todos acima. Agora o número 5 vai todo mundo. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 6, 30. Aí, seria 3 e 6 de novo. Ia ficar repetindo aqui, então já cortei, já não vou mais escrever. 5 vezes 9, 45. E 5 vezes 18, que dá 90, beleza? E aí, com isso, eu encontro todos os divisores do 90. Então, eu tenho aqui, só para organizar, deixa eu colocar outra cor. Então, vai ser aqui em ordem: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45 e 90. Esses são todos os divisores positivos do 90. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12 números. Caso você esteja inseguro, que por acaso, de repente, você esqueceu alguém, será que eu esqueci, será que eu não esqueci? O que acontece? Você está vendo aqui a fatoração. Você tem 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. O número 2 não tem potência, mas você considera que está elevado a 1. E o número 5 também não tem potência, você também considera que está elevado a 1. Então, o que você vai fazer? Se você focar nos expoentes, tá? Você faz a seguinte conta. Você pega o primeiro expoente, que é 1, só que você não vai usar o número 1, você vai usar uma unidade a mais, você vai usar o 2. Aqui está elevado a 2, então você vai botar um a mais, então vai ser 3. E aqui no 1 de novo você vai botar um a mais, 2. Fazendo essa conta, 2 vezes 3 vezes 2, 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 2 dá 12. Então isso aqui, 12 divisores, tá? Que é justamente o que eu encontrei aqui, são 12, então eu não esqueci de ninguém. O que significa isso? Por que eu estou colocando um a mais, né? Aqui é 1, mas eu escrevi 2. Você tem o expoente 1, aí você pensa que é até 1. Então, é como se você tivesse um expoente 0 e você tivesse o expoente 1. 3 elevado a 2, você pensa que é o expoente até 2. Então, é como se você tivesse o 0, seria um 3 elevado a 0, um 3 elevado a 1, um 3 elevado a 2. Por que isso? Eu estou pegando os divisores. Quando eu coloco 3 elevado a 0, na verdade, 3 elevado a 0 dá 1. Ou seja, você está excluindo 3. Eu estou falando dos divisores de 90 que por acaso não são múltiplos de 3. Então, por exemplo, quando eu pego um 3 elevado a 0, eu estou abrindo, pensa, os números são como se fossem pecinhas montadas de Lego, né? Na composição do 90, você pode ter a pecinha de Lego do 3. Aí quando você bota 3 elevado a 0, eu simplesmente não estou usando essa pecinha do 3. Aí você tem espaço para números que não são múltiplos de 3, como por exemplo o número 2, o número 10, né?
e assim vai, beleza? Essa é a ideia. Por isso que eu somo uma unidade, que eu estou abrindo o espaço para potência 3 elevado a 0, ou 2 elevado a 0, ou 5 elevado a 0, beleza? É isso aí. Agora aqui é o número 4, determine a quantidade de divisores positivos do número 450. É mais ou menos o que eu fiz anteriormente, tá? Só que agora eu não quero saber os divisores, eu só quero saber quantos são. Você vai pegar e vai fazer a fatoração. 450, né? E você vai fatorar, começando por 2, né? 450 por 2 vai dar 225, tá? Agora aqui dá por 3, 225 por 3 dá 75. Ficou rápido? Dá uma pausa no vídeo e divide na mão, tá? É muito importante você praticar. 225 dividido por 3 dá 75, foi muito rápido? Pausa, faz a divisão, caderninho aí do lado e segue, beleza? É muito importante você praticar. A velocidade do cálculo vem com a prática do cálculo, beleza? 75 por 3 dá 25. 25 não dá mais por 3, é por 5. Dá 5 e 5, 1. Então eu tenho aqui 2 elevado a 1, né? 3 elevado a 2 e 5 elevado a 2. Então aqui os divisores eu vou fazer, vou colocar mais arrumadinho aqui, tá? Eu vou colocar 1 mais 1, né? Na primeira eu fiz de cabeça, agora eu vou escrever para ficar amarradinho. 2 mais 1 e 2 mais 1, que vai ser 2 vezes 3 vezes 3. 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 3 dá 18. Então aqui eu tenho 18 divisores, tá? Uma outra forma de fazer, né, se você não quiser fazer a fatoração, e também se o número for muito grande pode ficar meio esquisito, mas assim, é uma outra forma. 450 eu penso que é 45 vezes 10. O 45 é 5 vezes 9. O 10 é 5 vezes 2, né? Aí você já vai vendo aqui, ó, 5, 5, 5 ao quadrado. 9, 9 é 3 ao quadrado, né? E o 2 dá puro, 2. Ó, 2, 3 ao quadrado, 5 ao quadrado. Tá aqui, ó, 2, 3 ao quadrado, 5 ao quadrado. É uma outra forminha de fazer também, beleza? Você vai desmembrando o número aos poucos e vai arrumando, né? É estilo. Agora, verifique se o número abaixo é quadrado perfeito. Na número 5, eu já tinha comentado a questão do quadrado perfeito. O que é um quadrado perfeito? Um número quadrado perfeito é um número que ele pode ser escrito dessa forma daqui, ó. N igual a elevado ao quadrado, né? Se isso acontecer, o N é quadrado perfeito. Eu tinha comentado sobre o 289, né? O 289 é um quadrado perfeito. Por quê? Porque ele é o 17 ao quadrado, né? E aí, se você tiver que fazer a fatoração do 289, meu Deus, ele é horrível de fazer. Porque você vai tentar dividir pelos números primos. 289 dá por 2? Não. Dá por 3? Não. Dá por 5? Não. Ele só vai dar para dividir por 17. Você já não chega. Antes de você chegar no 17, você já perdeu a fé na humanidade, tá? Então, é muito importante conhecer alguns números primos, não todos, porque, né, não tem como. Mas, por conta do conceito de quadrados perfeitos, é importante conhecer alguns números primos, porque um quadrado perfeito oriundo de número primo muito grande, é difícil encontrar. Beleza, então agora vamos lá, vamos para o exercício. Esse número aqui é um quadrado perfeito? Eu vou ter que fazer a raiz quadrada para dar um valor exato. Vou ter que escrever em forma de ao quadrado. A elevado a B elevado a C é igual a A elevado a B vezes C. O que acontece aqui? Quando você tem uma potência de potência, você tem a multiplicação dos expoentes, beleza? Agora, se você tem um número quadrado perfeito, ele vai ter que ter um expoente 2, né? E aí, o número 2, ele vai estar nessa composição, ou no B ou no C. Então, um número vai ser ou A ao quadrado, ou elevado a C, ou ele vai ser um A elevado a B e elevado ao quadrado. De qualquer modo, eu vou ter um número multiplicado por 2. Então, uma forma de você enxergar se um número é quadrado perfeito é se ele tiver um expoente par.
Tendo um expoente par, ele vai ser um número quadrado perfeito. Então vamos lá. E aqui esse número é composto de 3 peças. Você vê que aqui tem o 5 é primo, o 4 não é, 12 não é, mas vamos fazer essa composição. O que acontece? O 4 é 2 ao quadrado, elevado ao cubo. Então aqui eu já tenho quadrado perfeito, nesse pedacinho. 5 ao quadrado também é quadrado perfeito. Agora eu tenho aqui 12 ao cubo. Eu vou usar uma outra propriedade, que é essa daqui. A vezes B elevado a N é A elevado a N vezes B elevado a N. Então, o que acontece? O 12 é 4 vezes 3, e ele está elevado a 3. E o 27 é 3 elevado a 3. Aqui já está ok, aqui já está ok. O 4 vezes 3 ao cubo, eu vou separar aqui. É 4 ao cubo, 3 ao cubo. E aqui 3 ao cubo de novo. O 4... Já sei que é, porque o primeiro 4 ao cubo eu já vi que era, né? Então aqui é também. Vou deixar assim. Para escrever é mais difícil do que enxergar propriamente, né? E aqui 3 ao cubo vezes 3 ao cubo é 3 ao cubo ao quadrado. Então aqui eu já vejo, aqui é quadrado perfeito, aqui é quadrado perfeito, aqui é quadrado perfeito, aqui é quadrado perfeito. Então esse número é quadrado perfeito? Sim. Você pode fazer isso mais rapidamente, até com cálculo mental. Bateu o expoente par direto, você vai. Você não precisa ficar... É claro, eu estou escrevendo passo a passo, porque eu estou querendo fazer isso. Mas você verificando é mais rápido, né? Então, verificou, olhou, pronto. É quadrado perfeito. E se eu quiser, né? Uma grande utilidade do quadrado perfeito. Se você quiser calcular a raiz quadrada de um quadrado perfeito, é só você dividir o expoente por 2. Então, se eu quisesse, mesmo sem conhecer o número, se eu quisesse fazer a raiz quadrada desse número, por exemplo, era só dividir por 2 cada expoente desse. E aí já chegou lá. Tem curiosidade nisso? Tenta calcular. Depois me fala. Beleza, agora aqui na número 6, verifique se o número 3 ao quadrado vezes 15 vezes 25 vezes 8 elevado a 5 é um cubo perfeito. Bom, quadrado perfeito tinha um modelo de A elevado ao quadrado. Um cubo perfeito, ele vai ter que ter um modelo de A elevado ao cubo. Ou seja, o expoente vai ter que ser múltiplo de 3, tá? Não precisa necessariamente ser o 3, é o mesmo papo do anterior. Por causa do lance da potência de potência, basta ter 1 elevado a 3, que aí os outros expoentes vão ser multiplicados por 3. Já está valendo, é múltiplo de 3. Então vamos lá. Aqui 3 ao quadrado deixa quieto, vou mexer nas pecinhas, tá? Agora, 15 é 3 vezes 5. 25 é 5 ao quadrado. E 8 elevado a 5, o 8 é 2 ao cubo, elevado a 5. No exercício anterior, eu não usei esse conceito, eu poderia ter usado, vou usar nesse agora aqui, que é a noção da soma dos expoentes quando eu tenho uma multiplicação de mesma base. Quando você tem duas potências multiplicadas, elas têm a mesma base, basta você somar os expoentes, tá? Isso vai facilitar um pouco. E lembrando que quando você tem um número puro, sem expoente, significa que ele está sendo elevado a 1. Então, o que acontece aqui? O número 3, que não tem nada ali, ele é um 3 elevado a 1. Né? E o número 5 também, ele é um 5 elevado a 1. E aí, aqui já está ok, não precisa me preocupar. Mas agora aqui eu olho para os expoentes. Tá? 3 ao quadrado, 3 elevado a 1, fica 3 elevado a 3. Tá? Quando eu junto esses dois. E aqui, 5 elevado a 1 e 5 elevado ao quadrado, também é 5 elevado a 3. Então, pronto. E aqui, 2 elevado a 3 elevado a 5. Em cada fator, você tem o expoente 3, vai ser múltiplo de 3. Então, sim, ele é um cubo perfeito também, beleza? Se eu tiver que calcular a raiz cúbica desse número, moleza. É só dividir cada expoente por 3 e fim. Muito bem, na questão número 7, eu quero determine o MDC entre 864, 576 e 360. O que vai acontecer? O MDC é o máximo ou maior divisor comum. É aquele número, é o maior número possível que vai dividir
todos os números envolvidos ao mesmo tempo. Nós temos alguns métodos para resolver, tá? Temos o algoritmo de Euclides, né, que eu não vou comentar, o algoritmo de Euclides. Se você quiser, tiver curiosidade, né, a título de TBT, de uma revisão só nostálgica, eu até faço um outro videozinho com o algoritmo de Euclides, mas eu acho que ele não é tão prático, ainda mais que esse contexto é um contexto que nós somos alunos da primeira série do ensino médio, segunda, né, terceiro ano, e aí eu vou fazer por um método mais rápido, que é o método da fatoração, tá? Só que eu vou fazer a fatoração ao mesmo tempo dos números envolvidos. Então eu vou pegar, vou escrever lado a lado e eu vou fatorá-los ao mesmo tempo. E aí eu vou prestar atenção nos fatores que estão dividindo os números ao mesmo tempo. E eu vou marcá-los, porque o MDC, e com esse processo, é o máximo divisor comum. O MDC é o máximo divisor comum. Então eu vou descobrir os fatores em comum, que aí esses fatores vão compor o MDC lá na frente. Então, vou começar aqui por 2. E eu vou prestar atenção. 2, dá para dividir 864? Dá. Vai dar 432. Deu. 576 dividido por 2 dá 288. Deu ruim, trava o vídeo, pausa o vídeo e divide na mão. 360 por 2 dá 180. Pronto. O 2 dividiu todo mundo, então eu marco ele aqui. Vou de novo por 2. Eu vou dividir por 2 até não poder mais. 432 vai dar 216, vai dar 144, vai dar 90. Então, deu novamente por 2. 2 de novo. 216 por 2 dá 108. 144 por 2 dá 72. E 90 por 2 dá 45. Deu de novo por 2, então marca o 2 de novo. Dá por 2 ainda, vou dividir. Por 2, 54, 36, 45 não pode por 2, repete. Não faz mais nada. E eu também não vou marcar esse 2 porque o 45 não foi dividido por 2. Então, não marco. Por 2 ainda. 54 por 2, 27. 36 por 2, 18. 45, repete. Por 2 de novo. Não marco mais. 27 não pode. 18 por 2 dá 9. 45 por 2 não pode. Repete. Pronto, já não marquei. Agora não dá mais nenhum por 2. Agora eu vou por 3. Por 3. 27 por 3 dá 9. 9 por 3 dá 3. E 45 por 3 dá 5. 15. O 3 dividiu todo mundo. Marco 3. Novamente por 3. 9 por 3 dá 3. 3 por 3 dá 1. 15 por 3 dá 5. E aí marca de novo. Aqui, como já apareceu o número 1, qualquer número que eu vá dividir de agora em diante, eu já não vou marcar mais, tá? Eu já poderia parar a conta aqui, né? Que aí eu encontraria o número 2 ao cubo, 222, né? Multiplicado por 3 ao quadrado, tá? O MDC é esse número aqui, que eu vou calcular ele aqui rapidinho. Só vou terminar o processo, que como eu falei, quando eu terminar esse processo, 3 divido por 3 de novo. Então fica 1 e 1. E o número 5 eu repito e aqui fechou o 5. 1, 1 e 1. Terminando esse processo, esse número daqui, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 5 tal, se eu multiplicá-lo, esse resultado é o MMC. Então não é do exercício, mas eu só de bronca eu vou calcular aqui, vou escrever. O MMC desse número vai ser 2 elevado a 6, 3 ao cubo e 5. O MMC, vou falar mais à frente o que é, mas o MMC desses 3 números seria esse processo aqui, esse número aqui de baixo. Então esse processo serve tanto para o MDC quanto para o MMC. Voltando aqui para o MDC, 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado, 2 ao cubo é 8, 2 vezes 2 vezes 2, e 3 ao quadrado é 9. Então, 8 vezes 9, 72. O MDC entre esses números é 72, beleza? O que significa isso na prática? O 72 é o maior número que vai dividir o 864, o 576 e o 360 ao mesmo tempo, beleza? Agora aqui, a número 9, eu tenho o MDC entre os números A, 5.400, e B, que é 2 elevado a x, 3 elevado a y, 5 elevado a z vezes 7 é igual a 20.
Determine o valor do número B. O MDC, no contexto da fatoração, é você pegar os fatores comuns com o menor expoente. Então, deixa eu escrever aqui. O MDC é o maior divisor comum, é o máximo divisor comum. Eu pego o menor expoente. Tem essa troca. Bom, vamos lá, no 5.400. Vamos fazer daquele jeitinho? 5.400 é 54 vezes 100. O 54 é 27 vezes 2. O 100 é 10 ao quadrado. O 27 é 3 ao cubo. E aqui é 2. E o 10 é 2 vezes 5. Então, como está ao quadrado, é 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Então, o A, 5.400, é 2 elevado ao cubo, que aqui tem 2 e 2 ao quadrado. Lembrando, quando não tem nada é 1, né? O expoente. O expoente não tem expoente, é expoente 1. 2 ao cubo, 3 ao cubo e 5 ao quadrado. E agora o B, ele é 2 elevado a x, 3 elevado a y, 5 elevado a z e 7. Né? E o 20 é 4 vezes 5, que é 2 ao quadrado, vezes 5. Então, veja, o MDC, fatores comuns com o menor expoente. Aqui eu tenho o fator 2, 3, 5. Aqui eu tenho o fator 2, 3, 5 e 7. O MDC tem fator 2 e 5. Então, ele não tem o fator 7. Né? O A não tem o fator 7. O B tem o fator 7. Aqui ele ficou de fora. Para entender melhor, até o próximo passo que eu vou usar, você pensa que o A não tem o fator 7, é como se ele tivesse o fator 7 elevado a zero. Tá? Para entender o que eu vou fazer agora. Bom, o fator 2, aqui é 2 elevado a 3. Aqui é 2 elevado a x. E aqui é 2 elevado a 2. Eu quero o menor expoente. O 2 é um expoente menor do que 3. Mas de onde ele veio? Ele tem que vir de algum lugar. Veio de quem? Do B. Então, o B, ele é 2 elevado a 2. Para poder aparecer esse 2 elevado a 2 no MDC, 2 elevado a 2 tinha que estar no A ou no B. Se não está no A, tem que estar no B. Agora o 3. Aqui eu tenho 3 elevado a 3. Aqui eu tenho 3 elevado a y. E aqui no MDC eu não tenho 3. Então, se eu não tenho 3, o 3 não é fator comum ao A e B. Logo, o B não vai ter 3. Ah, mas eu estou vendo 3 aqui. Então, ele vai ter que ser de que jeito? 3 elevado a 0. Está ali, mas na verdade ele não está. Porque se tivesse 3 no B, teria que participar do MDC. Porque seria um fator comum. Porque o A tem 3 e o B, tendo 3, teria que estar no MDC. E não está, logo no B não está. Agora, o número 5 é 5 elevado a 2. No MDC é 5 elevado a 1. E aqui é 5 elevado a z. Para aparecer 5 elevado a 1, tem que ter 5 elevado a 1. Se não está no A, está no B. Então, aqui é 5 elevado a 1. Né? Vezes 7, porque o B tem 7, que é 7 elevado a 1. Pronto, agora determine o valor do número B. O valor do número B é esse aqui. 2 ao quadrado, vezes 3 elevado a 0, vezes 5 elevado a 1, vezes 7 elevado a 1. Fazendo a continha, 2 ao quadrado é 4. 5 elevado a 1 é 5, 7 elevado a 1 é 7. 4 vezes 5 dá 20, e 20 vezes 7 dá 140. Então, o B vale, na verdade, 140. Agora 10. Uma professora deseja encaixotar 144 livros de português e 96 livros de matemática, colocando o maior número possível de livros em cada caixa. O número de livros que ela deve colocar em cada caixa para que todas elas tenham a mesma quantidade de livros é... Tchananã. Bom, o que acontece? Aqui, veja, eu tenho uma situação aleatória, eu não tenho nenhuma palavra de matéria nesse quesito. Então, eu vou ter que procurar palavras-chave, que essas palavras-chave vão significar outras coisas. Então, veja bem, eu vou encaixotar 144 livros de português e 96 de matemática, colocando o maior número possível de livros em cada caixa. Então, eu vou colocar livros em caixas. E essa quantidade vai ter que ser igual, vai ter a mesma quantidade. Distribuir os livros pelas caixas é fazer uma divisão. O processo de distribuição é uma divisão.
tá? Então, divisão, divisor. A mesma quantidade. As caixas vão ter mesma quantidade de livros. Então, o resultado da divisão vai ter que ser igual para os dois. Comum. Né? Então, divisão comum. E eu li em algum lugar que é o maior possível. Então, a palavra maior, uma divisão em comum, MDC. O MDC está espalhado pelo texto. Então, eu vou fazer o MDC entre 144 e 96. Então, aqui, ó, 144, 96 e vamos que vamos. Por 2 dá 72 e 48. Marca o 2. Por 2 dá 36, 24. Marca ele. Por 2, 18 e 12. Marca ele também. Toda vez que eu dividir ao mesmo tempo, conseguir dividir ao mesmo tempo, eu marco o número, ele vai fazer parte do MDC. 18 por 2 dá 9, 12 por 2 dá 6. Marca ele. Por 2 novamente, 9 por 2 não pode. 6 por 2 dá 3. Como eu não consegui dividir o 9 por 2, não marco esse 2. Agora vai 3, 3, 1, marca ele, e o 3 de novo, 1 e 1, finalizou. Então o MDC são os marcados. 2, 2, 2, 2, 2 elevado a 4 e 3. Então eu vou ter aqui 16 vezes 3, que dá 48. 48, no caso, é a letra E. Agora, o que acontece? Para entender um pouquinho melhor. 144 livros de português, né? E eu vou dividir em 48 partes. Então, 144 por 48 vai dar 3. Então, são 3 caixas de português. E 96 dividido por 48 vai dar 2. Então, são 2 caixas de matemática. 3 caixas de português com 48 livros cada caixa e 2 caixas de matemática com 48 livros de cada caixa. Então ela só vai usar 5 caixas. Tranquilo? Número 11. Um lojista dispõe de 3 peças de um mesmo tecido, cujos comprimentos são 48 metros, 60 metros e 80 metros. Nas 3 peças, o tecido tem a mesma largura, né? Deseja vender o tecido em retalhos iguais, cada um tendo a largura das peças e o maior comprimento possível, de modo a utilizar todo o tecido das peças. Então aqui, ó, retalhos. O que é o retalho? Você vai pegar o tecido, né? Você tem 48 metros de tecido, um panão grandão, né? 60 e 80. E aí quando você vai cortá-lo, você vai retalhar. Então quando você tem um retalho, você está fazendo um corte, né? Beleza, agora eles vão ter o maior comprimento possível. Então, ó, maior. Eu quero pegar a última palavra-chave aqui para destacar para vocês. Mesmo desde o tecido em retalhos, ó, retalhos iguais. Retalhos iguais. Você recorta o pano, você vai ter um retalho. E eles vão ser iguais, ou seja, vão ter o mesmo tamanho. Ou seja, um tamanho em comum. Então, os retalhos iguais dá a ideia de comum. Retalho dá a ideia de divisão. E aqui o maior possível. Então, o maior divisão comum é o MDC. MDC entre 48, 60 e 80. O ideal é fazer seguindo os números primos, que aí você vai fazer de um modo sistemático e organizado. Se você pegar e tentar descobrir fatores aleatórios, principalmente sem ser primo, você pode se enrolar, pode ficar acabando mais demorado, porque o começo pode parecer mais rápido, mas no meio para o final fica mais enrolado, tem mais chance de se perder. Quando você segue a lista dos números primos, é como se você estivesse organizando alguma coisa em ordem alfabética. Imagina, você tem um grupo de pessoas e você tem que fazer a chamada desse grupo de pessoas. Imagina, você está num ônibus viajando para algum lugar, num passeio. Aí você tem aquela galera toda. Será que está todo mundo aqui no ônibus? Você começa a procurar os nomes, você começa a procurar as pessoas. Se você não colocar uma lista em ordem alfabética, você corre o risco de esquecer alguém, né, nessa listagem. E aí, organizando em ordem alfabética, a chance de você esquecer alguém é muito menor.
É a mesma coisa com a lista dos números primos. Se você segue os números primos na ordem crescente, a chance de você esquecer algum fator ou se enrolar é muito menor. Então vamos lá. Por 2 dá 24, 30 e 40. Então marca o 2, dividir todo mundo. Por 2 de novo, dá 12, 15 e 20. Marca. Por 2 dá 6, 15 já não pode, já não vou marcar mais. 20 por 2 dá 10. Por 2 dá 3, 15 e 5. Agora por 3, 1, 5 e 5, não marca. E por 5 dá 1, 1 e 1. Pronto, não marquei mais ninguém, só marquei os dois primeiros. Então o MDC entre 48 e 68 vai ser 2 ao quadrado, que é igual a 4. Cadê a pergunta? Não tem pergunta. Bom, então eu vou ter aqui, cada retalho terá 4 metros. Agora, eu vou ter 48 por 4, que dá 12. Então, você ter 12 retalhos de um tipo. Eu vou ter 60 por 4, que dá 15. Aí, professor, tive uma dúvida aqui. Você está fazendo essa divisão. Será que é possível ter algum número desses que eu não vou conseguir fazer a divisão? Não vai, porque o 4 é o MDC, é o maior divisor comum. Então, ele é divisor. Ele tem que dividir, tem que dar certo. Se por um acaso você achou um número, que é o MDC, você volta nos números envolvidos e divide e não dá certo, ou você está errando a divisão ou você errou o MDC, porque tem que dividir. Tá? E o 80 por 4 vai dar 20 retalhos. Então, cada retalho terá 4 metros e, ao todo, teremos 12, 15 e 20, dá 27, 47 retalhos. Não sei qual é a pergunta, mas eu estou dando uma resposta geral aqui. Número 12, determine o MMC entre 126, 48 e 30. MMC é o menor múltiplo comum. Menor múltiplo comum. Por quê? Cada número vai ter infinitos múltiplos, tá? Não existe um número máximo de múltiplos de um número, seja ele qual for. Por exemplo, você pega o 30. Quem é múltiplo de 30? O zero. O zero é múltiplo universal. Lá no início, eu falei do número 1 e estava escrito universal. O 1 é o divisor universal. Divide todo mundo. E o zero é o múltiplo universal. O zero é múltiplo de todo mundo. Então, zero é o primeiro múltiplo, zero. Aí eu faço 30 vezes 1, 30. 30 vezes 2, 60. 30 vezes 3, 90. Então você vai ter 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180 e assim vai. Não tem um limite. Então eu quero descobrir o menor múltiplo comum. Tá? Não existe um máximo maior múltiplo comum entre números, de nenhum número. Tá? Por isso que a gente sempre calcula o menor, que é o primeiro múltiplo comum. Então vamos lá, fatoração. Vamos fatorar 126, 48 e 30 ao mesmo tempo. Então vamos que vamos. Por 2 dá 63, 48 dá 24, 30 por 2 dá 15. E divide todo mundo, vou marcar. Não marco mais, eu só marco para o MDC. O MMC é só fazer a divisão. Por 2, 63, 12, 15. Por 2, 63, repete, 6, 15. Por 2, 63, 3, 15. Agora vai 3. 63 por 3 dá 21. 21, 1, 15 por 3 dá 5. Por 3 de novo, dá 7, 1 e 5. Por 5, 7, 1, 1. E por 7, 1, 1 e 1. Pronto. Aí aqui o MMC então será 2 elevado a 1, 2, 3, 4. 2 elevado a 4 vezes 3 ao quadrado vezes 5 vezes 7. Você está curioso para descobrir que número é esse? Dá uma pausa no vídeo e calcula, beleza? Nem é muito objetivo nosso, né, ficar calculando essas potências todas. Você pode colocar a resposta em forma de potência, que está de boa. Mas se você está curioso e fez essa conta, esse cálculo todo aqui vai dar 5.040. 5.040 é o primeiro múltiplo comum de 126, 48 e 30. Né? Aí é o primeiro, é o menor deles. Então, o que acontece? Se eu quiser saber outros, é só você pegar esse 5.040 e ir multiplicando por 2. Então, se eu tiver aqui, ó, tipo
5.040 vezes 2 dá 10.080. 5.040 por 3 dá 15.120, né? Se eu multiplicar por 4, vai dar 20.160. Outros múltiplos comuns, mas não é o menor, tá? Então eles são só um MC, primeiro que aparece, que é 5.040. Todos os demais são múltiplos do 5.040. Bem, agora o número 13. Determine o MMC entre esse número A, não sei qual é, só está na forma de potência, o B e o C. Agora, está na forma de potência. Eu vou multiplicar para poder fatorar? Não. A forma de potência já é a forma fatorada. Essa fatoração é para eu escrever desse jeito. E agora eles estão juntos aqui. O que eu vou fazer? O MMC são todos os fatores com maior expoente. Todos com maior expoente. Todos fatores comuns e não comuns. O MMC entre A, B e C será fator 2 aqui. Aqui está elevado a 3, aqui está elevado a 2 e aqui não tem. Então ganha o elevado a 3. 3 está elevado a 5, está elevado a 4, está elevado a 2. Então elevado a 5 ganha. 5 está elevado a 3, não tem, está elevado a 2. Então elevado a 3 ganha. Tem mais? 7. Aqui não tem, ganha o 7 elevado a 3. 11. 11 não tem nada, está elevado a 1. Pronto, esse é o MMC entre A, B e C. Probleminha: o número de fitas de vídeo que Marcela possui está compreendido entre 100 e 150. Tá? Grupando-as de 12 em 12, 15 em 15 ou de 20 em 20, sempre resta uma fita. A soma dos 3 algarismos do número total de fitas que ela possui é... Tchananã. Aqui nesse exercício nós temos 3 camadas. Tá? A primeira camada é a ideia do MMC, porque eu estou juntando grupos de 12 em 12, 15 em 15, 20 em 20. São grupos comuns, né? A quantidade de fitas é comum a 12, 15 e 20. Significa que formar grupos significa dividir, né? Então é divisão. Mas assim, o grupo está formado. E eu sei que aquele grupo vai ter 12, ou vai ter 15, ou vai ter 20. Então se eu tenho 3 grupos de 20... é porque eu tenho 3 vezes 20, 60. Então, formar grupos, se os grupos já estão formados, me passa a ideia de múltiplos, que aí o total vai ser múltiplo desses grupos. Se eu quero formar grupos, aí eu preciso da divisão, né? Divisão e multiplicação são operações inversas. Você pode ter a mesma situação, só mudando o foco do que eu vou fazer, ou o sentido do que eu vou fazer. Formar grupos tem um sentido. Grupos já formados e o total formar grupos é um sentido. Grupos já formados, quero saber o total. É o sentido contrário da mesma situação. Eu uso multiplicação e divisão dependendo da situação. Então, MDC e MMC só vai dar essa ideia, né? Basta você descobrir qual é o sentido que estou fazendo. Se é o sentido da multiplicação ou da divisão. Grupos em comum, comum. E tem uma última camadinha aqui. Sempre resta uma fita. Então, eu formo de 12 em 12, resta uma fita. Então, não é um múltiplo de 12. Se fosse múltiplo de 12, não restaria nada. Se resta uma fita, é que eu pego o múltiplo de 12 e acrescento uma unidade. 15. Resta uma unidade. É múltiplo de 15, soma 1. Múltiplo de 20, soma 1. Então, a primeira camada é descobrir o MMC. Então vamos lá. 12, 15, 20. Por 2 dá 6. 15 repete. E aqui dá 10. Por 2, 3. 15, 5. Por 3, 1, 5, 5. E por 5, 1, 1 e 1. Então o MMC aqui é 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. 2 ao quadrado é 4. Vezes 3 vezes 5, 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 5, 60. A soma dos 3 algarismos. Agora a segunda camada está entre 100 e 150 e resta uma fita. Então o MMC é 60. O MC vai ser 120, 180, 240, etc.
né? E está entre 100 e 150, então vai ser 120. Então, o número envolvido aqui é o 120. Só que resta uma fita. Se eu pegar o 120, dá para dividir por 12, dá 10. Se eu pegar o 120 por 15, dá para dividir por 120 dividido por 15, dá 8. E 120 dividido por 20, dá 6. Dá a divisão certa, mas resta uma fita. Então é o 120 mais 1. Então eu tenho 121 fitas. E agora a terceira camada, a soma dos 3 algarismos do número total de fitas. Então a resposta final é a soma dos algarismos, que não tem nada a ver com a matéria, ele só quis somar no final. Então eu vou fazer aqui 1 mais 2 mais 1. E aí marca a letra B, beleza? Agora 15. Uma luz estroboscópica verde pisca 6 vezes por minuto, uma outra amarela pisca 10 vezes por minuto e uma terceira vermelha pisca 4 vezes por minuto. Se as 3 piscaram juntas às 9, quantas mais piscarão ao mesmo tempo até 21 horas, 3 minutos e 40 segundos? Muito específico esse número, né? 21 horas, 3 minutos e 40 segundos. Olha só. O que acontece? Essa questão ela está dando foco na quantidade de vezes que ela pisca, né? Então, veja, 6 vezes por minuto. A outra é 10 vezes por minuto. E a terceira, 4 vezes por minuto. E elas vão piscar juntas, às 9, e depois vão piscar juntas, né, de tempos em tempos. O que acontece? Eu não vou focar na quantidade de pisques. Eu vou focar no tempo que leva, tá? Eu acredito que essas piscadas são regulares, né? Tipo, não vai piscar 5 vezes rapidinho, aí vai dar mó tempão descansando, aí dá mais uma piscadinha. Esses são intervalos regulares. E 1 minuto são 60 segundos. Se eu pisco 6 vezes por minuto, 60 segundos dividido por 6 vai dar 10 segundos, tá? A luz verde pisca 6 vezes por minuto, ou a luz verde pisca a cada 10 segundos. A luz amarela ela vai piscar 60 dividido por 10, que vai dar 6 segundos. E a vermelha ela pisca 60 dividido por 4, que dá 15 segundos. Uma pisca a cada 10 segundos, outra pisca a cada 6 segundos, outra pisca a cada 15 segundos. Aí agora sim, eu posso dar a ideia do múltiplo, porque 10 segundos pisca, 20 segundos pisca, 30 segundos pisca, 10, 20, 30, múltiplo. 6 segundos, 12, 18, múltiplo. 15 segundos, 15, 30, 45, múltiplo. Então eu tenho os múltiplos e elas vão piscar juntas, comum. Então é um exercício de MMC, né? Se bem que elas vão continuar piscando, então é um exercício de múltiplo comum, mas eu preciso do MMC como referência. Então eu vou calcular o MMC de 10, 6 e 15. Por 2 dá 5, 3, 15. Por 3, 5 repete, 1 e 5, e 5, 1, 1, 1. Então aqui eu tenho 2 vezes 3 vezes 5, que dá 30 segundos. Então, a cada 30 segundos, elas piscam juntas. E aí, eu tenho 3 minutos e 40 segundos. Quantas vezes mais, né? Olha, 3 minutos e 40 segundos. Como aqui eu tenho minuto e segundo, e aqui eu tenho segundo, não está batendo direito. Então, eu vou pegar esses 3 minutos e eu vou jogar para segundo também. 3 minutos são 3 vezes 60 segundos, mais 40 segundos. Ou seja, eu vou ter aqui 3 vezes 60, 180 por 40 dá 220. Em 220 segundos, quantas vezes elas piscaram juntas? É só dividir por 30. Então eu venho aqui, ó, 220 por 30 dá 7, não corta zero. Subtrai 210, sobram 10 segundos. Então são 7 piscadas juntas. É isso. Tranquilo, galera? Beleza, agora aqui é 16. O cometa A é visto a olho nu da Terra de 72 em 72 anos, um outro B visível a cada 40 e um terceiro a cada 90 anos. Se no ano de 1956 os 3 foram vistos a olho nu da Terra, em que ano tal fato tornará a ocorrer pela primeira vez? Múltiplo comum. Então eu vou calcular o MMC de 72, 40, 90.
Se liga que você não precisa botar em ordem, né? Para fazer as coisas. Por 2 dá 36, 20, 45. Por 2, 18, 10, 45 já repete. Por 2 dá 9, 5, 45. Por 3, 3, 5, 15. Por 3, 1, 5, 5 e 5. Pronto, 1, acabou. 2 ao cubo. O que está escrito aqui, né? O importante é aqui na barrinha, os fatores. Não pulei ninguém, é isso. Tá? 3 ao quadrado e 5. Então eu tenho aqui 2 ao cubo dá 8, 3 ao quadrado dá 9 e 5, cálculo inteligente aqui, ó, 8 vezes 5 dá 40. 40 vezes 9 dá 360. Meu Deus, 360 anos. Quem viu em 1956 não vai ver mais. Quem nasceu depois de 1956 não vai ver também os 3 juntos, vai demorar. Quando vai acontecer novamente? Então eu vou pegar aqui o 1956 e somar 360. 2300 em 2316. Imagina, quando chegar lá em 2316, olha só, os 3 cometas vão passar juntos esse ano. A última vez que isso aconteceu foi em 1956. O mundo em 1900, imagina, lá em 2316, nem sei, já deve ter até teleporte. O pessoal já deve estar em Marte, Júpiter, sei lá. Vai estar lá, lá em 1956 as pessoas ainda andavam de carro, ainda andavam de charrete. Olha, um cavalo que hoje já é extinto, sei lá, já é uma época dos dinossauros quase. Enfim, número 17. Na escola X, há eleições para diretor-geral de 6 em 6 anos, para diretor de ensino 4 em 4 e para coordenador de 2 em 2. No ano de 1990, foram feitas simultaneamente as 3 eleições. Foi a terceira vez em que tais eleições ocorreram simultaneamente. Em que ano ocorreram as 3 eleições simultâneas pela primeira vez? Então, está acontecendo, né? Em 1990 a escola já existia, já tinha acontecido essas 3 eleições. Elas acontecem juntas. Então, de novo, MMC. De 6 em 6, de 2 em 2, de 4 em 4. Múltiplo de 6, múltiplo de 4, múltiplo de 2. Múltiplo. Eu quero que aconteça junto. Comum. Então vamos embora. MMC entre 2, 4 e 6. É facinho. E eu já sei de cabeça. Beleza. Eu vou fazer a continha básica aqui, né? 2 por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2, 6 por 2 dá 3. Por 2 de novo, 1, 1, 3. E por 3, 1, 1 e 1. Então aqui para 2 vezes 4, 12. 12 anos. Então você tem eleições juntas a cada 12 anos. Então foi a terceira vez que isso aconteceu. Então a terceira vez foi em 1990. A segunda vez vai ser 1990 menos 12, né? Que isso aí vai dar 1978. Confere. E a primeira vez vai ser 1978 menos 12, que vai dar 1966. Então a primeira vez que isso aconteceu foi em 1966. Você pegar o MMC e somar, você pegar o MMC e subtrair um ano, isso não é MMC-MDC, é um uso que eu faço do conceito. Então uma coisa é o conceito, você percebe que é aquela multiplicidade ali, aí você usa o conceito, você usa de acordo com o que você precisar depois. Beleza, galera? Então é isso. Acabou essa primeira lista. Estuda, revisa. É muito importante estudar matemática, principalmente as matérias passadas, porque você nunca sabe quando você vai precisar dela, e não necessariamente só precisar dela, mas o conceito, o raciocínio que ela desenvolve. O raciocínio de multiplicidade, de repetição, de conceitos em comum, né? Você tem vários temas transversos da matemática nesse ponto e vários raciocínios que são aplicáveis a diversas situações na vida. Um grande abraço, pessoal. O Prof. Aimoré fica por aqui. Fui.